Você não precisa ser o Elon Musk ou empresas gigantes como a Tesla ou lançando foguetes para Marte. Ou ser o CR7 fazendo um gol de bicicleta aos 40 anos. Não, você não precisa disso para ganhar dinheiro hoje em dia. Você pode simplesmente ganhar muito dinheiro criando conteúdo. De qual conteúdo estamos falando? Naquele site lá, azulzinho, o site branco, que é o site de conteúdo adulto. Qual foi o maior ganho que você já teve? Mês passado foi 600 mil. E é aí que entra uma realidade que muitos ignoram ou preferem não ver. A internet está moldando nossa geração de uma maneira que todos simplesmente aceitam como normal. Ter tantos estímulos e ver tantas coisas na nossa frente sendo sexualizada ou se transformando em politicamente correta, mas poucos se atrevem a questionar. E para começar falando o quão essa era que estamos vivendo está em decadência, vamos começar falando sobre OnlyFans. Na terra da magia, onde qualquer menininha pode se transformar em uma grande celebridade, com apenas um simples clique e muitos gados em volta. Agora imagine só, uma jovem que antes era apenas uma mulher como qualquer outra andando na rua. De repente cria uma conta no OnlyFans. Em pouco tempo, ela começa a receber ofertas de centenas até milhares de reais por algo que não exige nenhum tipo de esforço físico, intelectual ou moral. É somente ela ligar a câmera e fazer o que tem que ser feito, né? É óbvio que essa mulher não vai negar esse dinheiro. E para alguns, é o futuro mais inteligente. Me explica, por favor, como é possível uma garota como essa estar ganhando isto? Agora, se você acha que eu vou vir aqui falar mal dessas garotas que criam esse tipo de conteúdo, você está completamente enganado. O que ele está fazendo vai contra os valores de muita gente, contra o que eu acredito ser certo, especialmente para quem segue alguns princípios, como o cristianismo. Mas sinceramente eu não estou aqui para julgá-la. O que eu questiono é a sociedade que cria as condições para que isso seja possível. O problema está em quem o consome. É como se alguém colocasse uma pizza na mesa do outro lado do restaurante. E você olha aquela pizza, sente o cheiro e vai lá pegar. No meio do caminho você tropeça e cai de boca na quina de uma mesa. Você tem um traumatismo craniano. E fica o resto da vida numa cadeira de rodas. Quem é o culpado? Foi mal. Eu acho que eu exagerei um pouco. Você, no final de contas, só caiu e bateu a cabeça. Quem está errado? O cara que colocou a pizza ali ou você, que foi correndo que nem um louco atrás da pizza? Eu, sinceramente, nunca entendi essa lógica de pagar por um conteúdo explícito. Se você paga por isso, cara, espero que Deus tenha misericórdia de você, porque você vai precisar. E não é um julgamento. Pior que no fim das contas, é sim. Porém, o que eu estou julgando é a forma com a qual essas pessoas estão agindo. Em um mundo onde a moral parece estar se perdendo, precisamos refletir sobre o que estamos fazendo com nossas vidas. Isso não se limita ao OnlyFans, obviamente. Estou falando no modo geral. Como por exemplo a sexualização, algo que virou parte da cultura e está em todos os lugares. As redes sociais, que eram para ser uma ferramenta de conexão, agora se tornou um palco de busca por prazer imediato. E a podridão dos relacionamentos também segue a mesma lógica. Cada vez mais, as pessoas estão se tornando descartáveis, relacionamentos se tornaram uma transação, como em uma troca de chinelos, onde o velho é substituído por um novo, mas o antigo, mesmo estando sujo e todo usado, ainda é guardado pelo dono. Isso está se tornando tão comum, até mesmo em bolhas onde se esperaria um pouco mais de seriedade, como o meio cristão, e isso infelizmente é o que vemos. É uma distorção dos valores, onde lobos se vestem de ovelhas, manchando o nome das igrejas e afastando pessoas do que realmente importa, que é Deus. E o pior é que a lei não nos permite agir como as leis de Deus foram estabelecidas. Você não pode agir como um homem hoje em dia, porque isso é basicamente fora da lei. Tu tem que ser maleável e nunca ir contra ninguém e nada. E isso obviamente molda a maneira como as pessoas vão agir. Se não há incentivos para agirmos de maneira correta ou agirmos como uma pessoa de valor, e há incentivos para agir de maneira contrária, então como as pessoas vão agir da forma correta? Quando não há incentivo algum
para agirmos de maneira ética, quando não há estímulos para sermos pessoas de valor, o que resta é apenas o que você vê ao seu redor. Mediocridade. Apenas buscando se satisfazerem. E é por isso que eu digo a vocês, não se submetam a tais tentações, não se deixem levar por uma sociedade que está cada vez mais perdida. Eu não sei como estarão as pessoas dessa geração daqui a alguns anos, mas tenho certeza de que só vai piorar. As músicas falam apenas de relacionamentos rasos, de prazeres e senta, quica. Vou citar aqui uma música que tem uma mensagem muito filosófica. Um bota e o outro tira. Um bota e o outro tira. Tá tendo disputa pra botar na... E por aí vai. Os filmes também incentivam tais coisas, tornando normal relacionamentos que acabam fácil ou um relacionamento perfeito, feliz para sempre. E falando de relacionamentos, isso nos leva a mais um problema. Taxa de natalidade está em constante decadência. Muitos desses filhos são criados sem a presença de um pai, em um cenário onde o nível de cultura é baixo e não tem valores bem construídos. Gostaria de deixar claro que sempre existem exceções. Muitos relacionamentos agora são apenas uma forma de gerar lucro para o mercado. O homem e a mulher trabalham para manter um estilo de vida. E juntos, eles estão presos em um ciclo onde a única coisa que importa é manter as aparências. O pai se tornou apenas a sua carteira, frustrado, trabalhando para sustentar um estilo de vida que no fundo não traz felicidade para ninguém. E a mulher também tendo que trabalhar, frustrada com a rotina e quando chega em casa cuidando das crianças. Ou triste por não ter mais a mesma magia do que no início do relacionamento. Isso resultou em gerações perdidas, sem saber o que fazer, sem entender a realidade à sua volta, sem entender a realidade econômica e cultural do país, e acreditando que só existe um caminho para ficar rico, e que precisam apenas de uma pessoa bonita ao lado, e que vão evoluir juntinhos e crescer juntinhos até o fim das suas vidas. Tipo, qual é o sentido de uma mulher ficar com um moleque novo, que ainda está em construção, tendo dúvidas de qualquer passo que ele tome, sendo que ela pode simplesmente esperar por aqueles que podem oferecer uma vida melhor. Mas a pressa, o desejo de viver sem propósito, apenas seguindo para o lado onde está mais gostoso, está destruindo todas as possibilidades de um futuro melhor. E como explicar isso para a geração que não se importa em se conscientizar de nada, que usa o celular somente para coisas sem sentido, passa o tempo no TikTok vendo qualquer tipo de vídeo, no tempo livre se afunda em pornografia e ficam respondendo mensagens o dia inteiro em sei lá onde. E quando tem um tempo livre, como por exemplo nos finais de semana, qual que é a brilhante ideia que eles tomam? Seguir o que os outros estão fazendo, pois é aquilo que todo mundo está falando que é bom. Estamos vivendo uma sociedade onde o prazer imediato é a única busca que existe. E é por isso que eu acredito que em algum momento tudo vai colapsar. Mas sinceramente, eu não posso fazer nada, você também não pode fazer nada. O que eu posso fazer é somente te alertar e te fazer refletir. Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade e que tudo que eu disse está certo. E que obviamente tanto homens quanto mulheres no mundo de hoje estão podres. Porém, para deixar claro que não são todos, e por favor, não me entendam mal, eu não sou contra essas pessoas ou alguém específico. Eu sou contra as escolhas que elas tomam, porque essas escolhas vão ter consequências. Eu vi no dia que estava escrevendo esse roteiro de um amigo uma coisa. Ele estava de madrugada e acordou de repente. Era em torno de umas 3 horas da manhã. Ele começou a ouvir um canto de pássaros lindo. Era vários canários. E ele sentiu em seu coração que deveria orar, pedindo ao Senhor que deveria pedir por um caminho. Então, depois ficamos sabendo que quando os pássaros, canários, se juntam, é para não se perderem e decidirem qual caminho tomar. Então eu acredito que mesmo a situação sempre extrema, obviamente não são somente a nossa cultura que está sendo degradada. São várias coisas e pretendo abordar em mais vídeos. Nessa constante luta, temos que enxergar o Senhor a todo momento e sabermos qual caminho que estamos seguindo. Por isso, eu pergunto a ti, qual caminho você está seguindo? Você acredita que é o correto? Para onde você vai parar com as ações que tem tomado? E no fim, a única coisa que posso desejar é que Deus tenha misericórdia de todos nós e que a solução que eu acredito que possa ser para tudo isso é que se distanciem o máximo de tais culturas. Desenvolva seu intelecto, tenha mais consciência, saiba onde suas escolhas podem te levar, tenha em mente o caminho que deseja seguir e principalmente se entregue a Cristo.
pois Ele é o único que pode nos sustentar em tais cenários. O amor de Cristo é imensurável, incalculável, e Ele é quem pode nos salvar dos nossos pecados. Então comenta aí, pão de batata, porque é de grande importância. E se você quiser ver mais sobre como estão os relacionamentos hoje em dia e a sua situação decadente, recomendo que assista a esse outro vídeo que está aparecendo na nossa tela agora. É isso, adiós. Brasil,